Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para as turmas do primeiro ano do ensino médio. Bom, pessoal, nesta aula eu irei utilizar o caderno do aluno, as aulas 46 e 47, a partir da página 276. Mas é interessante que vocês utilizem também o livro-texto, é o capítulo 21, A Origem e Diversidade dos Seres Vivos, a partir da página 47. Bom, pessoal, então, a origem da vida, primeiras ideias. Aristóteles sugeriu que seres vivos podiam ser formados a partir da matéria bruta, por geração espontânea ou abiogênese. Em 1668, Francesco Redi demonstrou que os vermes que surgiam da carne podre não apareciam por abiogênese, mas sim a partir dos ovos deixados pelas moscas. A descoberta de micróbios reativou a ideia da abiogênese para explicar a sua origem. A experiência de Needham confirma a abiogênese, mas Spallanzani a nega, mostrando um erro na experiência inicial. Pasteur, com seu experimento em frascos com gargalo em pescoço de cisne, prova a inexistência da abiogênese, demonstrando que a origem dos micróbios estava na poeira do ar. Bom, pessoal, então assim, existe o que nós chamamos de teoria celular. A teoria celular fala que todos os seres vivos são constituídos de célula e que um ser vivo só surge de um ser pré-existente. Bom, no início acreditava-se na ideia da abiogênese ou geração espontânea, ou seja, acreditava-se que a vida surgia de um princípio vital. Com o passar do tempo, os cientistas, os estudiosos, começaram a duvidar dessa ideia e fizeram os que acreditavam fizeram experiências e aqueles que não acreditavam na ideia da abiogênese também fizeram experiências. Tanto que teve uma experiência que consistia na camiseta, uma camisa suja de suor com centeio de trigo e deixada no escuro. Após 28 dias, surgiriam ratos nessa camisa. Então, os ratos nasceriam dessa camisa. Esse era um exemplo de experiência feita para comprovar a abiogênese. Bom, essa experiência que vocês estão vendo na apostila da carne e a mosca, na ideia de provar que as moscas que surgem na carne e as larvas, os ovos que surgem na carne, elas foram colocadas aí, porque as moscas foram atraídas pelo cheiro e botaram os seus ovos, e dos seus ovos eclodiram e saíram as larvas. Outra experiência bem importante é a experiência do gargalo no pescoço de cisne. Então, quando o Pasteur ele ferve 2 caldos de carne, em frascos chamados de frascos com gargalo em pescoço de cisne. Ele quebra o gargalo, como vocês podem ver na imagem, e o outro ele deixa inteiro. Então, o que acontece? Ao ferver essa mistura, parte da água desse caldo vai evaporar e vai ficar presa no gargalo. E no outro frasco, que ele quebrou o gargalo e ficou totalmente aberto, desprotegido. Então, percebam que a água que está no gargalo, ela vai funcionar como uma espécie de barreira e vai impedir que micro-organismos contaminem o caldo, enquanto que aquele frasco que está com o gargalo quebrado, ele fica desprotegido e ocorre o crescimento microbiano nesse caldo. Assim, o Pasteur ele derruba a ideia da abiogênese, ele defende a ideia de biogênese, como está na teoria celular. Um ser vivo só surge a partir
de um ser pré-existente. Bom, pessoal, outra ideia que fala sobre o surgimento da vida no planeta é através da panspermia cósmica. Então, acredita-se que a vida tenha vindo do espaço, dentro de meteoros, que esses meteoros eles continham esporos de bactérias, que ao chegar, né, ao planeta, eles explodiriam e daí esses esporos de bactéria iriam povoar o planeta. Apesar de não haver comprovação dessa hipótese, admite-se que foi uma maneira de maior parte da água e muitas moléculas orgânicas chegarem ao planeta. Bom, e a hipótese autotrófica. A hipótese autotrófica, ela defende que a vida começou com seres quimiosintetizantes, ou seja, que faziam quimiossíntese, produzem o seu próprio alimento através de reações químicas, semelhantes às arqueobactérias. Um aspecto desfavorável a essa hipótese é o fato da quimiossíntese ser um processo muito complexo para surgir espontaneamente. Então, acredita-se que haveria quimioautotróficos, que dariam origem a seres heterótrofos, fermentadores. Esses dariam origem a seres fotorredutores. Os seres fotorredutores dariam origem aos seres fotossintetizantes. E esses seres fotossintetizantes dariam origem aos seres heterótrofos, que fazem a respiração aeróbica. Bom, já na hipótese heterótrofica, a hipótese foi desenvolvida pelo russo Alexander Oparin e o inglês John B. Haldane na década de 1920. Sugere que o primeiro ser teria sido heterótrofo, originado por evolução química a partir de reações da Terra primitiva. Bom, então, reações entre substâncias existentes na atmosfera primitiva teriam produzido os primeiros compostos orgânicos. Estes se acumulavam nos mares, né, que se chama sopa primordial, e reagiam entre si, formando compostos mais complexos, como proteínas e ácidos nucleicos. A associação dessas moléculas em aglomerados revestidos por membranas simples, denominadas coacervados, permitiu o posterior surgimento das primeiras células. Então, vocês podem olhar nesse esquema. Primeiro haveria vapor de água, hidrogênio, metano e amônia na atmosfera primitiva, graças a condições inóspitas do planeta, que dariam origem a aminoácidos. Esses aminoácidos, pelas chuvas, dariam origem a substâncias albuminoides, né, com o aquecimento do solo, em direção aos mares. Surgiriam moléculas mais complexas, daí a sopa primitiva dos oceanos. Surgiriam os protogêneses, que são as primeiras moléculas de nucleoproteínas, daí o surgimento dos coacervados, que moléculas de água com proteína, e daí surgiriam as células primitivas. Bom, em 1953, Stanley Miller e Harold Urey construíram um dispositivo experimental para testar a hipótese de Oparin e Haldane. O aparelho simulava as condições da atmosfera primitiva e obteve como resultado compostos orgânicos em pouco tempo, incluindo tipos de aminoácidos. Então, essa experiência provou que era possível a síntese de compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas da atmosfera primitiva. Bom, as primeiras células. Então, de acordo com a hipótese heterótrofica mais aceita atualmente, as primeiras células foram procariontes e provavelmente tinham o RNA como material genético e catalisador. O aparecimento posterior do DNA permitiu uma divisão de funções ao DNA, que caberia à informação genética, e ao RNA, a síntese proteica,
ficando as enzimas na função de catalisadores, ou seja, que aceleram as reações químicas. A formação de membranas internas originou as células eucariontes, e a associação dessas células com determinadas bactérias culminou na origem de mitocôndrias e de cloroplastos, que é a teoria simbiótica. Bom, os primeiros seres vivos eram unicelulares procariontes, anaeróbicos. Isso é, obtinham ATP, que é adenosina trifosfato, utilizando a fermentação. Posteriormente, a elevação da quantidade de gás carbônico na atmosfera permitiu o aparecimento de procariontes anaeróbicos autótrofos, que desenvolvem a fotossíntese. Então, percebam, com a fotossíntese ocorre a liberação do oxigênio para a atmosfera. Isso acabou possibilitando o surgimento dos seres aeróbicos, que realizam a respiração celular. Bom, pessoal, aqui nós temos a diversidade da vida, reinos e domínios. Então, como é que esses seres vivos estão divididos? Os seres vivos estão divididos em 3 domínios e 5 reinos. Por que se divide os seres vivos dessa maneira? Para facilitar os estudos. Então, existem os domínios que agrupam os diferentes reinos. Existem 5 reinos. O reino Monera, que compreende seres procariontes, aqueles desprovidos de carioteca, como as bactérias e as cianobactérias. Existe o reino Protista, ou protoctista, que compreende aos eucariontes unicelulares e pluricelulares, que são os protozoários e as algas eucariontes. Existem seres unicelulares e pluricelulares neste reino. Existe o reino Fungi, que apresenta seres, todos são eucariontes e todos são heterótrofos, podem ser unicelulares ou pluricelulares, não fazem tecido verdadeiro. Existe o reino Plantae ou Metáfita, que compreende todos os seres autótrofos, pluricelulares e eucariontes. E o reino Animalia ou Metazoa, que compreende todos os seres pluricelulares, heterótrofos e eucariontes. Diversidade da vida de domínios. Então, a classificação moderna dos seres vivos, com base em estudos comparativos do RNA ribossômico, separa os organismos em 3 grandes domínios. Por exemplo, o reino Monera, ele está dividido em 2 domínios, que é a bactéria e o arqueia. O domínio bactéria inclui a maior parte dos seres procariontes. E o domínio arqueia é constituído por procariontes com composição da parede celular diferente das eubactérias. A estrutura do material genético semelhante ao material dos eucariontes. Já o domínio eucária reúne todos os seres eucariontes. Bom, pessoal, então existem 3 domínios: domínio bactéria, arqueia e eucária. No domínio bactéria estão as eubactérias, no domínio arqueia estão as arqueobactérias e no domínio eucária estão o reino Animalia ou Metazoa, Fungi, Plantae ou Metáfita e o reino Protista ou Protoctista. Bom, pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem os exercícios do 1 ao 6 da página 280 e os exercícios do 1 ao 3 da página 283. Pessoal, qualquer dúvida é só chamar no e-mail dúvidasprimeiro-médio@conquistaanglo.com.br e vocês também podem participar dos nossos plantões de dúvidas, sempre às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Pessoal, muito obrigada e até a próxima aula.